Peraí que eu tô procurando, tá? Só um minuto que a gente já começa. Ver se eu acho algo relacionado. Quem tá aí, quem tá aí? Vamos lá. Boa noite para vocês. Boa noite. Bora para mais um devocional. Chega de justificativa, de desculpas. Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Hoje eu não fiz mais cedo, mas não quer dizer que eu não fiz hoje, ok? Enquanto a vida há esperança. Se você prometeu, cumpra. Lembre-se da palavra de ontem, tá? Então, vamos lá. Eu acho que eu ainda não ouvi esse louvor. Esse é o louvor. Palavras que são vida, com tua doce voz me atraiu e envolveu com teu amor. Tu tens meu coração, me amas como sou, não abres mão de mim. Me chamas com amor, se distante estou, me faz olhar pra ti. Constrangido sou por teu amor, não posso mais resistir, me entrego por inteiro, quero tua vida em mim, pois entendi
te abençoe, eu sou o William Safone. Você pode ouvir o meu mais novo projeto, Sertão Fé e Forró, na playlist Melhor do Católico da Darved, no Spotify. Então compartilha com os teus amigos, que esse é o Forró pra Jesus. E abre a porta do seu coração. Tá a fim de curtir um som novo? No Spotify Premium, você pode ouvir milhões de músicas em alta qualidade. Curta 3 vezes grátis e cancele quando quiser. Essas propagandas são maravilhosas. Vamos lá, iniciar o devocional hoje, do dia 29 de abril, terça-feira. Amor que constrange. Amor que constrange. Jesus olhou para ele e o amou. Ponto. Marcos 10, 21. Vamos buscar lá em Marcos. Em Marcos 10, 21. O título dele começa no 17, que fala sobre o jovem rico. Vamos ver o que é? E ele, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Me surpreende não pedir, né? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus, que é o Pai. Ele estava falando se direcionando ao Filho Jesus, mas o Filho Jesus ainda disse o Pai, né? Que pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Então vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Isso me lembra uma parábola, não sei se está aqui. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil, era isso que estava na minha mente. É mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Porque o rico dá prioridade primeiramente ao dinheiro, né? E não a Deus. Ele serve ao Deus do dinheiro. E muitas vezes, eu vou falar por experiência própria, quando a gente deixa o dinheiro sair do bolso e entrar no coração, né, como diz o louvor,
sobre o coração. Se a gente deixa o dinheiro sair do bolso e entrar no coração, aí acabou tudo faz muito tempo. Aí mora o perigo. Então é mais fácil para Deus um camelo passar no fundo da agulha. A gente sabe quanto é difícil, principalmente quando a gente vai chegando na idade de dificuldade de enxergar, né? Para passar a agulha, tem que fica mole, e torce, corta e passa isqueiro, né? Tem gente que ainda tem a manhãzinha de fazer assim, esfregar, ela passa. Mas é tudo porta larga, né? Essas coisas tudo mais fácil, praticidade para poder conseguir passar a agulha, passar a linha. E eles se admiraram, ainda mais dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas, não foi meia coisa, uma coisa ou outra, são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou os irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muito derradeiros serão primeiros. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Isso aqui é de Deus, porque ele fala, ele ainda finaliza, né? Com a seguinte frase: os últimos serão os primeiros. E eu acrescento ainda, por minha parte, com as pessoas que eu costumo conversar, né? Mente aberta, não discutir, não debater, não querer fazer com que engula a verdade que eu acredito que não é a verdade absoluta, porque nenhuma verdade é verdade absoluta, nem a que eu penso, nem a que o outro pensa, nem a que... Não. Ainda que tenha a palavra de Deus, eu vou achar algo que o fulano vai achar algo sobre a mesma palavra, e nenhuma verdade vai ser absoluta, somente a verdade de Deus. Mas olha que doideira. Eu sou cristã, né? Tem cristã católico, eu sou cristã evangélica. Deus me chamou e me converteu, e eu me mantenho até hoje nessa religião. Todas as outras eu não encontrei saciedade, eu não fui alimentada espiritualmente, não me encontrei. E eu não vou dizer que é porque eu não encontrei respostas, porque em nenhuma delas, principalmente a que eu estou, você não vai encontrar respostas. Por quê? Porque Deus, ele não vai dizer tudo. Ele vai, que nem a palavra estava dizendo ontem sobre a promessa, né? Ele falou: a obediência te colocará na promessa, mas você precisa ter o quê? A obediência e a fidelidade. Mas ele vai te fazer a promessa e ele não vai te falar como vai ser o caminho, como vai ser a trajetória, como vai ser daquele momento que ele te prometeu até o momento de se cumprir. Ele não vai desenhar como vai ser tudo para você, porque vai ficar muito fácil você abrir mão, né? Ele não vai responder todas as suas perguntas, ele não vai dizer sim para tudo que você quer como uma criança mimada. E eu já vi algumas doutrinas que eu passei fazendo, não tudo, mas 99,99%, e quando não é por livre e espontânea vontade, é por pressão, né? Então, vamos lá, vamos ver se eu consigo me fazer entender. Não encontrei nos outros o que encontrei aqui. Nos outros, como aqui, eu também não encontrei tudo.
Mas aqui pra mim é o melhor lugar. Meu Deus, será que a imagem sumiu? Mas pra mim aqui é o melhor lugar. Pra você, aonde você tá, independentemente de qualquer doutrina ou não, tá sossegado, tá tranquilo, tá indo pra lugar nenhum. Tá bom? Você tá encontrando resposta e saciedade nisso? Eu sei que, ainda que eu tenha as minhas dúvidas, e é normal porque são questões carnais, eu já fui e estou não só procurando a face da fonte da água da viva, da fonte da água viva. E aí, quando a gente bebe uma vez dela, quando a gente bebe das outras, por exemplo, a gente vai lá, pega água, bebe, sai andando. A gente sente sede, volta de novo com o copo para ir ali pegar e tomar água, beleza. Agora, quando a gente tem a fonte da água viva, a gente leva o copo, toma, acaba aquele copo, mas continuamos saciados. Independentemente do que aconteça, obviamente você vai cair, você vai esquecer, você vai se distanciar, você vai tudo mais. E não esqueça que a palavra primeiro tá cortando muito pra mim, como sempre todas as outras tá cortando aqui, só eu sei. Mas meu Deus do céu, eu tenho dificuldade, minha linha de raciocínio, eu não posso perdê-la. Senhor, me ajuda. A fonte da água viva. Então, quando a gente busca em certos lugares, como eu busquei, eu não me senti saciada o suficiente para parar de ir lá. E aí, aqui eu me saciei, não que eu parei de ir lá, mas eu saciei, porque aqui é tão convicto, aqui é tão... Meu Deus, me dá sabedoria, Senhor, para explicar o que eu tô querendo dizer. Lá eu continuei sentindo sede e tendo que voltar, e voltar, e voltar, e voltar, e voltar, e... Aqui eu vou ter que voltar, mas se por assim, sabe, desviei, não quero mais nada. Não, mas pelo contrário, desde que aqui eu esteja, o copo tá cheio, tá cheio, tá cheio, tá cheio, tá cheio, tá cheio. Glória a Deus, tá cheio. Entende? Fingimos muitas vezes estar bem, estar contente, estar feliz, mesmo diante de algumas circunstâncias, porque é a fase, né? E assim, a gente não obriga ninguém a nada, a gente nós não tiramos o livre-arbítrio de ninguém, vai, amém, sabe? Eu tenho que passar pela minha dor, a dor precisa ser sentida, eu preciso evoluir, eu preciso perdoar e já era, pronto, acabou. E tem gente que age como uma criança mimada, não tem não, mas eu vou lá e eu quero conseguir a força, né? Então, a gente tem que entender que com tudo isso, quando a gente tá com a fonte da água viva, quando a gente não tem que ficar se humilhando, indo atrás, querendo beber de uma água que direto dá sede, e a gente mesmo assim se sustenta não querendo o mal do outro, o que que acontece? Quando a gente olha, quando a gente ama, quando a gente cuida, quando a gente aconselha, não precisa ser, meu marido, minha esposa, minha irmã, meu colega, né? Pode ser meu vizinho, desconhecido, um homem, uma menina na rua, perdida, precisando de conselho, qualquer pessoa que seja fora do seu vínculo. Pessoas que você nunca viu, pessoas que você já viu, que bebia, que enchia a cara e hoje é totalmente o contrário que Deus... Agora, estar perto dessa pessoa, seja ela qual for, constrange. Por que constrange? Por que constrange estar perto de uma pessoa que está verdadeiramente transformada em Deus? Por que constrange estar perto de uma pessoa que tem a luz, que é a imagem e semelhança de Deus, literalmente, que você vê o brilho diferente? O brilho é diferente. Por que que o amor constrange? Eu pergunto agora para você.
Porque, na verdade, o tema é o amor que constrange. Mas eu pergunto, por que o amor constrange? A gente já parou pra pensar? Nem eu não havia parado pra pensar sobre isso. Agora, voltando, que eu nem lembro se eu li todo o texto. Estar, assim, querendo dar lugar é meio difícil pra eu concentrar. Ao longo da minha caminhada como cristão, em diversos momentos, enquanto eu orava e meditava na palavra, perguntei a mim mesmo como seria o olhar de Jesus enquanto esteve aqui na terra. Os relatos bíblicos nos permitem visualizar tamanha compaixão, misericórdia, acima de tudo, o amor que Jesus praticou. Jesus olhava para todos com amor e compaixão. Ele nos ensinou o amor verdadeiro, que não exige nada em troca, não busca sua própria glória ou vantagem, mas simplesmente ama e se entrega totalmente. Um amor que constrange nossa maneira de ser e de agir. Aliás, não é tão fácil expressar amor quando, por exemplo, somos contrariados ou após passar uma situação difícil no trânsito, não é verdade? O único modelo de amor perfeito que temos é o de Jesus. Por isso, desfaça-se dos padrões que você tem recebido da sociedade em relação a como amar e expressar esse sentimento pelas pessoas. Muitas vezes amar é perder para que o outro ganhe. É sofrer algum dano para que seu próximo não receba. É doar-se e amar até mesmo aquele que deseja o seu mal. É um padrão totalmente diferente do que aprendemos no decorrer da vida. O fato é que, sem Cristo, esse padrão é inalcançável. Aí eu te falo um negócio, é fácil, não é fácil amar, não. Aquele enviado, aquela enviada, sabe lá Deus da onde, e você tem que amar. Você tem que perdoar 70 vezes 7, todos os dias, fazer o sonso, a sonsa, sabe? Meu, olha, pelo amor de Deus, hein, Deus? Pelo amor de Deus, eu tá aqui dando a lapada. Então, a gente precisa perder para que o outro ganhe, sofrer algum dano para que o próximo receba, doar-se e amar até mesmo aquele que te deseja mal. Resumidamente, se alguém bater de um lado, é como ele diz, dai a outra face. Comigo não é fácil, não. Odeio ter que dar outra face. Odeio ter que dar outra face. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, o que acontece? Se você me pedir, eu não sei mexer nisso, eu não sei fazer isso, senhorzinhos, por exemplo, não sei mexer no celular, queria pedir um Uber, não tô conseguindo abrir meu celular, não sei o que, meu, eu tenho até um senhorzinho ali, que vocês sabem qual que é, que me... Mas o que consola meu coração? É saber que um dia eu vou chegar lá. E eu espero em Deus que eu tenha alguém tanto quanto, ou Deus coloque alguém no meu caminho e que a gente volta a ser criança. E principalmente por ser uma pessoa sozinha, sem parente por perto, sem ter toda aquela rede de apoio, aquele negócio de ligar o fogão, sair fora. Eu vou ali no vizinho, vou fazer não sei o que, voltar até a tampa da panela tá derretida. Entendeu? E ainda é turrão, responde, né? Mas eu vou fazer o quê? Eu espero que o meu amor o constranja. Na verdade, o amor que Deus tem pra mim, comigo e através de mim, né? Pra vida de outras pessoas, que é assim que ele usa pra cuidar da vida daquele filho dele, né? E a perdoar. Perdoar. Então, vamos lá para uma reflexão, que eu acredito que é isso aqui, que ele fala assim: como você tem olhado para as pessoas ao seu redor? Indiferença e apatia jamais fariam parte do olhar de Jesus, ou você tem olhado com compaixão e amor, buscando transmitir aquilo que você recebeu de Cristo? Entenda que fomos imensamente amados para amar imensamente, independentemente de qualquer circunstância, mesmo que tenham errado com você. Compreenda que você não nasceu para amaldiçoar, mas sim para amar intensamente. Aqui, meu irmão, quebrou minhas pernas.
Aqui já não tem muito o que falar. Por quê? Eu duvido, eu sou uma delas. Eu duvido você aí falar aqui, a não ser que seja a sua tropinha, sua galerinha, mas eu duvido nós sairmos na rua contentes, felizes, com aquela energia leve, maravilhosa, gostosa, de verdade, de uma pessoa verdadeiramente feliz, com um coração feliz. E eu não tô dizendo uma pessoa sofrida, fingindo felicidade, não. E ainda que esteja, a gente vai perceber, mas a gente vai gostar do famoso quê? Bom dia. Porque muitas vezes eu chegava a fazer nos stories, inclusive, acho que amanhã eu pretendo colocar um, né? Já que Deus tocou, amanhã a gente coloca aquele bom dia, quem dorme com Jesus acorda cheio de alegria. E hoje o que realmente falta nas pessoas é Jesus, por isso que a gente tá tão difícil da gente andar, caminhar na rua, para qualquer lugar que a gente vá. É tão difícil, primeiramente, olhar para cima, olhar no olho do outro que está passando, independentemente de quem seja, e dar um bom dia, tudo bom? As irmãzinhas bom dia, paz do Senhor, né? Mas eu duvido, é a nossa realidade. Eu não consigo, por quê? A gente não está mais acreditando no mundo, nas pessoas, nas coisas, não tá dando lugar a Deus, ao Espírito Santo de Deus para trabalhar, para que a gente possa, e que a partir de hoje eu principalmente possa mudar isso, porque para mim é muito, 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 muito difícil mesmo, quase impossível. Mas pedir para que Deus me ajude, porque eu sozinha na força da minha carne não consigo, entendeu? Então de dar um bom dia verdadeiro, bom dia com vontade. Se não estiver bem, bom dia, tudo bom? Bom dia, como vai? Bom dia. Eu não sou de falar bom dia para todo mundo, né? Na verdade, nem o bom dia. Falo para quem eu realmente, vejo que já está olhando no meu olho, já tá olhando na minha direção, já tá naquele negócio que, dependendo se estiver passando de moto, vai ser muito rápido. Mas não é um costume. Não é um costume. E deveria ser, porque na época dos nossos pais, avós, quando a gente era criança, a gente se lembra de pelo menos um adulto dando bom dia pra gente. Bom dia, boa tarde, boa noite nem tanto, que eram os mais próximos para a hora de dormir. Então você que é pai, e você é exemplo de uma vida, de uma criança, de um bebê, de uma adolescente, que você possa transparecer a imagem e semelhança de Cristo, dando esse leve bom dia para quem quer que seja. Não é só venha a nós vosso reino, os interessados, os meus amigos do meu círculo, só a minha galerinha, a minha turma, e assim fica cada um no seu mundinho e já era. Não, vamos furar bolhas, vamos ser diferentes, né? Vamos constranger com o amor de Cristo, vamos ser a diferença, fazer a diferença. Nem que por um pequeno bom dia, 6 letras, um espaço, não mata, e é uma vez ao dia, normalmente, né? Costuma, bom dia só uma vez ao dia, bom dia. Então, boa tarde, boa noite, tudo mais. Mas que a gente possa voltar a pegar esse hábito, por mais que esteja no fim dos tempos, esteja cansativo, trabalho, a gente corre atrás de coisas materiais, como aqui diz muito sobre isso, que eu achei incrível também. Diversos momentos eu orava, meditava, perguntei como seria olhar Jesus se estivesse aqui na Terra. Eu não sei, não vou conseguir lembrar agora, falha. Não vou ler de novo, mas é isso. A palavra de hoje foi o amor que constrange. E sempre que você faz algo para o seu próximo, seja ele bom dia, boa tarde, boa noite, você é inserido na vitória dele. Eu não sei como, também não me pergunte, porque é a primeira vez que eu leio esse texto. Mas eu creio que, assim, faz tão bem para ela, ou aquele bom dia respalda de uma maneira, sabe, tão grande no coração dela, que quando aquilo ali ajuda a dar um gás, que quando ela vence alguma coisa no dia dela,
você fez parte daquela vitória, você fez parte daquela mudança de energia, de trajetória, de pensamentos. Tipo, cara, olha, uma vez eu tava passando na rua e olha que doideira. Eu não sabia como que... Eu nem esperava, pra falar a verdade, porque como sempre eu estava o quê? Olhando pro chão. Aí eu vinha assim, preocupada, pensando muita coisa, né? Aí veio um casal, que pra mim era um casal, mas é casal menino e menina. Eu não sei se eram namorados e tudo mais. E aí o rapaz tava com uma flor na mão. E ele chegou, me ofereceu. Cara, aquilo ali foi surreal. Ele com uma flor na mão, a menina do lado dele. Eu achei que era alguma... Meu, eu já fiquei assim, né? Porque a gente já tá sempre pronto, reativo, enfim. Sempre na defensiva. Eu que o digo. Aí, ele falou assim... Eu não tava tão arrumada assim, mas tava... Aí ele pegou a flor e fez assim, ó. Uma flor bonita pra uma flor ainda mais bonita. E a moça do lado dele, eu não sabia se eu pegava flor, não sabia se era a namorada dele, fiquei toda aquela situação. Peguei a flor, meio que entendi que eles deviam ser colegas. Não sei por que raios deu. Não entendi, até hoje eu nunca entendi essa situação, porque ele poderia ter dado pra menina que estava ao lado dele, que estava com ele, caminhando com ele, enfim. Então ele pegou a flor que eu não sei da onde, era uma flor nova, não era flor nova. Eu não sei se foi daquelas vermelhinhas arrancadas, sabe, que abre assim. Aí falou assim, uma flor bonita para uma flor ainda mais bonita. Me pegou de surpresa, fiquei meio assim, peguei a flor, saí andando, parecendo aquelas trollagens de internet. Mas aquilo transformou de uma maneira tão surreal o meu dia. E eu acho que eu tava com o macacão florido também, acho que deve ter sido por isso. Surreal, meu dia. Que eu falei assim, cara, como que pode ir tentando... Olha, pra vocês terem ideia, eu vou ainda colocar nos stories. Eu tenho esse dia gravado porque eu trabalhava perto da rodoviária. Eu levei a flor, chegou no serviço, eu gravei uns stories mostrando e com a flor e ainda fiz um videozinho da plataforma vizinha com ela aqui do meu lado. E foi exatamente naquele dia que o menino me deu a flor. E assim, pena que é pena assim, né? Que é de verdade, morre, não dá pra guardar, porque eu gosto de guardar, né? É muita coisa assim que eu ganho, principalmente quando tem um significado tão grande no momento que você não espera. Se você tá triste aí, Deus vai lá e constrange com o seu amor novamente. A gente não sabe de onde vem, de que lado vem. Pode começar por mim, por você. Enfim. É isso. Eu tô devendo duas coisas, já não lembro mais. Uma é da flor, daqui, do vídeo que eu vou postar. E o outro, eu não lembro qual que é. Ai, meu Deus. Eu assisti a live de novo pra ver. Mas é isso, fiquem com Deus, saiba e lembre-se, sempre que você fizer algo pro seu próximo, você é inserido na vitória dele. Então, aquele dia, eu não lembro se aconteceu alguma coisa a mais, porque eu fiquei tão fora do chão com aquilo, que tudo que aconteceu de acréscimo bom depois, eu posso ter esquecido, porque aquele foi o pontapé inicial para que tudo acontecesse, né? Então, a gente também coloca essa história do jovem rico como meditação no dia 29 de abril. Hoje, fiquem com Deus. Lembre-se que o amor constrange, então se alguém estiver te amando aí, vai te constranger, vai te deixar sem graça. Há coisas e coisas, separe o joio do trigo, nunca confundam, mas busque a face dele para que ele possa te mostrar e possa te ensinar também como amar e como amar alguém a ponto de constranger e como ser amado. Tem uma família que Deus colocou no meu caminho, eu sigo aqui no Instagram, mas eu conheci pessoalmente. A família me constrange. Eu
gosto muito de admirar como Deus é na família deles, mas se eu tivesse no meio, eu me sentiria... E eu, pra quem é mais íntimo meu, me conhece, sabe que eu não sou assim. Mas eu me, sabe, eu me constrangeria de uma tal maneira que eu, ficaria sem graça dentro do ambiente, de falar um negócio errado, de falar um... né? Então, tem pessoas que fazem isso que a gente sabe quem são e a gente tem um maior respeito e carinho. Fiquem com Deus, Deus te abençoe, boa noite. Amanhã eu já não vou prometer devocional em horário nenhum, porque, gente, se vocês tivessem ideia do que tá acontecendo, olha aqui, que eu não tô conseguindo, assim, ó, de uma coisa você pode ter certeza, o devocional vai sair, seja 8 horas da manhã ou seja 8:30 da noite, mas vai sair. E se porventura não for sair, eu aviso aqui, porque ontem quase que realmente não saiu o devocional, porque eu tava assistindo uma mentoria justamente sobre isso, né? Então, eu ainda fiquei meio assim, eu falei, ai meu Deus, vai dar tempo, não vai, assisto, faço, não faço. Poderia ter dito que, olha só a minha mente. Tem horas que a gente tá muito cansada, ontem eu tava com muita dor e eu justamente ia dizer pra vocês, hoje não haverá devocional devido à mentoria. Pois Deus foi tão maravilhoso que deu pra fazer 3 coisas dentro desse período. Fiz o devocional, deu certo, mas não é sempre que vai dar certo. Faça, assim eu falo como Paulo. Não olhem para mim, olhem para Cristo, porque a hora que eu falhar, vocês vão, né? Então, tá bom? Agora é de vez. Tchau, fica com Deus.